Muito bem, meu caro teleinternauta, estamos de volta com o Cachola, hoje conversando com o humorista lá de Ponta Grossa, Fábio Silvestre. Você, antes de ser humorista, você fez o que da vida? Eu sou ator. Eu tive os seguintes empregos, né? Não, antes de ser ator, antes de trabalhar na carreira artística. Eu trabalhei um mês na IP Sports. Fiquei 30 dias, no 30º dia eu fui demitido. Mas eu agradeci, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você trabalhava onde? IP Sports. Acho que nem existe mais, uma loja que tinha de esportes lá em Ponta Grossa. Eu abri a loja, acordar muito cedo, mais cedo que todo mundo, assim, e daí eu buscar a chave, não sei por cargas d'água, na sala do chefe. Daí Ponta Grossa chove muito, tem muito barro em Ponta Grossa. Eu entrei, era um piso de carpê, que nem isso daqui, e não limpei os pés, assim. E sujou a loja? Ficou a minha lembrança. Ele achou por bem me demitir, eu fiquei bem feliz, assim. E você foi garçom também? Fui garçom e acho que por quase um ano, assim. Trabalhei no Bar do Blindagem, que é uma banda forte aqui em Curitiba, os dinossauros do rock de Curitiba. Trabalhei numa taberna chamada Taberna Los Templários, onde aprendi a fazer um pouco de sangria espanhola e de paella. Trabalhei em Camboriú, como todo garçom uma hora vai trabalhar em Balneário Camboriú, né? Putz, esse foi o meu... E foi... Não, teve um primeiro dia que eu trabalhei em Ponta Grossa ainda de garçom, sem maldade nenhuma. Antigamente o garçom recebia direto na mesa, não pagava no caixa. Eu sei que eu fui trabalhar a primeira vez na minha vida de garçom e terminou a noite, fiz todos os pagamentos. E sobrou um salário mínimo na minha mão. E eu não sei de onde tinha sobrado, como se sobrasse R$400 hoje em dia na minha mão. Eu fiquei feliz, que profissão boa é essa? Eu sei lá como é que surgiu aquilo, mas sobrou. E eu fiquei feliz, não, poxa vida, deve dar certo o trabalho de garçom. Você é quase um sócio da casa, você ganha 10% de tudo que tem de faturamento. Daí eu decidi vir para Curitiba para fazer teatro e tudo mais. Fiz tudo, quase nada de teatro. Assim, fazia performance em bar, mas virei garçom. Foi minha segunda profissão. E você também foi cobrador de ônibus? Cobrador de ônibus pinga-pinga, desses de viagem. Pinga-pinga, que vai parando em todos os lugares. Vai parando em todo lugar. Conheci, sei lá, umas 90 cidades do Paraná em um mês. Eu trabalhava na Princesa dos Campos, no escritório, conferente de passagem. Ficava conferindo passagem o dia inteiro. Era um saco, assim. O dia inteiro, 8 horas, fazendo assim com o dedo. Daí eu pedi transferência para ser cobrador, porque eles ganhavam mais. Eu fico aqui, que saco, os caras viajam. E daí consegui a tal da transferência, depois de muito sufoco. Os cobradores não gostavam de mim porque achavam que eu era um espião do escritório. O pessoal do escritório não gostava de mim, porque eu tinha abandonado o escritório para ir trabalhar de cobrador. Mas foi bacana. Descobri que toda a cidade é igual, assim. Mas nessa época já fazia humor com o pessoal? Tava começando a fazer já tirava uma onda com a menina aqui? Não, eu sempre fui tímido. Nunca consegui tirar onda com ninguém. Porque no palco você tem uma personalidade, fora dele outra, né? Eu sou da turma do Veríssimo da vida. Que pode ser... E tímido, então? Tímido. Não, eu sou engraçado com quem me conhece há algum tempo já. Tem uma certa daí liberdade. Eu me solto, assim. Eu sou meio fechadinho, né? E constrói os personagens como? Na observação, né? Mas além da observação, tem algum método assim específico, exclusivo teu? Não, exclusivo não. Eu estava falando hoje numa outra entrevista sobre atores que entram em imersão dentro do personagem, como o Robert De Niro, quando fez o Poderoso Chefão 2, que foi para Sicília, ficou 2 meses lá. Se você quiser aprimorar o bêbado, que o Cachola está fabricando agora tubaína e pinga. Essa pinga é mais barata que 1 litro de água. Eu imagino, dá para acender um bom de um fogo isso daqui, né? Não, eu vou alimentar minha lareira. Eu não bebo quase nada, eu sou uma decepção como bêbado. O meu bêbado, em compensação, já bebe. Toda apresentação é uma tulipa de cerveja que eu bebo. Então eu não deveria poder dirigir, mas eu dirijo por conta própria. Uma hora que me pararem depois da peça, você para de beber? Ou de dirigir? Ou de dirigir, né? Vamos ver. A gente tá falando? Da construção dos personagens. Então, do Robert De Niro que... Robert De Niro, então, eles fazem uma imersão, ficam no personagem o tempo inteiro durante as filmagens. O que acabou de falecer, que fez o Coringa, a mesma história. O nome dele quer ser chamado pelo nome? Ele tem um nome diferente. Ele tem um nome complicado. Riffy. O Coringa do Batman. O Coringa do Batman, um trabalho genial. O Jim Carrey, quando fez O Mundo de Andy, que vivia o Andy Kaufman, aquele personagem, seguem esse princípio. No meu caso, o que acontece nos meus personagens em relação a outros humoristas, como eu tenho uma história de 20 e tantos anos de teatro, a construção do meu personagem tem mais profundidade, assim, não que seja melhor ou pior, mas tem mais profundidade. Eles têm uma história.
de vida, de tempo. Eles podem, como o garçom termina de uma forma triste, assim. Eles não são só uma peruca, um óculos, como Chico Anísio fazia. Ele tem todo um conceito da personalidade. Ele existe como pessoa, assim. Ele pode ser exagerado, pode ter uma barriga, pode ter uma voz diferente, mas ele tem uma vida. Ele torce por um time, tem preferências, ele se acidentou. E você define isso muito bem e separa entre os personagens. Ele próprio vai definindo depois de um tempo. Tem um momento que é racional, que eu digo que ele vai ter 40 e tantos anos, que eu digo que ele tem que ser tímido, ou ele tem que ser nervoso, ou tem que ser uma pessoa que é muito rápida, muito afobada. E depois ele mesmo vai se conduzindo. O motorista de ônibus que eu faço é um cara que foi ficando cada vez mais psicopata por conta dele, não por minha conta. Então... É interessante essa separação por conta dele. Não, eles são outros caras. Mas funciona mais ou menos como pseudônimos, assim, ou não? Não, como heterônimos, assim, que nem do Pessoa, do assim. Pessoa. Quase, porque assim, o motorista tem uma raiva, não tem um nervosismo que eu não tinha colocado. É um cara irritado porque trabalha com trânsito o dia inteiro. O motorista fala aquela coisa, adoro minha profissão, adoro, amo minha profissão, adoro. Sou motorista de ônibus, né? Para mim o ônibus é uma vida, né? O ônibus é uma vida. Mas tem só uma coisa que eu não gosto, profissão, não gosto, odeio. Se pudesse não existir passageiro, por mim eu rodava vazio o dia inteiro, né? Ele é um cara que ficou maluco, né? Foi ficando maluco por conta própria. Eu sou um cara intuitivo, então pode acontecer de eu errar muito, mas se eu acredito naquele caminho, ele vai se desenvolver. E existe um caminho muito estreito entre o humor e o ridículo, né? Você não tem medo, assim, de às vezes você imagina lá na frente do espelho quando você compõe um personagem é uma coisa e no palco é outra? De se passar, por exemplo, assim, ridículo? a gente como ator, você está sempre nu no palco. Independente de estar vestido, as pessoas estão vendo até os defeitos inteiros. Assim. Uma espinha aqui, Claro, poxa vida, tá gordo. Faustão acabou de mostrar, quando eu fiz o Deverson, que usa uma camiseta regatinha, teve um close de baixo na barriga, assim, que estava maior que a do Ronaldo, né? No iate. Isso não é bom para a autoestima, assim. Mas para o personagem... Um dos defeitos que eu tinha quando eu iniciei a carreira era ter essa autocrítica muito grande, com vaidade, de ter que parecer bonito o tempo todo. Mas como um ator e como humorista, eu acho maravilhoso que o cara seja feio. Valdeci. Vira humorista, homem. É verdade. É maravilhoso o Valdeci mesmo. Dá um sorriso pra câmera, Valdeci. Você não acha que dá? O fofinho não dava uma... É mais um rostinho bonito nesse programa, veja só. Ô Fábio, olha lá, a excelentíssima esposa do fofinho, ela ficou triste agora. Não, o fofinho é lindo, é charmoso, ele tem seu charme. A gente tá procurando onde tá esse charme, mas ele tem, não é mesmo? Ela encontrou. Lógico. Casada há quanto tempo, Valdeci? 10 anos. 10 anos, olha só. Procurou bem, né? Ele procurou bem, ela era o primeiro que apareceu, né? Não, imagina. Presente de Réveillon. Coisa boa. Foi no Réveillon que aconteceu? Que beleza. E a gente tava falando de alguma coisa importante. De várias coisas assim. Da feiura. Eu sou da feiura. Que não. entra o fofo na jogada. Imagina. Brincadeira, né, Fofo? Hoje pra mim é rico essa coisa das pessoas assistirem um personagem meu que seja muito feio, a maioria deles é feio. O meu universo é do subúrbio. Meus personagens raramente vão ser bem-sucedidos, ricos, que dão certo. Porque o humor tá no errado. Né? O humor, normalmente, na Suíça você não vai encontrar um grande humorista, com raríssimas exceções. Assim. É onde dá errado. Tanto que no Brasil, onde pipoca humorista, é no Nordeste. É verdade. Que é onde ele usa a tragédia dele, ele transforma a tragédia dele na comédia, né? Eu li uma entrevista do Veríssimo esses dias falando que o humor está nas pequenas tragédias, nas situações cotidianas e não na exploração de grandes tragédias, como às vezes o pessoal faz, explorando acidente aqui, acidente ali. É verdade. Deixa eu ver o tempo aqui. Nós vamos dar mais uma paradinha. Se você estiver assistindo pela televisão, aguarda aí que o Cachola já volta. E se você estiver assistindo pela internet, é só dar o play lá embaixo, que a conversa aqui com o Fábio Silvestre, nosso caro humorista lá de Ponta Grossa, já volta.